Fala pessoal, hoje eu vou te ensinar como configura o Windows 10 e o software NiceHash 2 para botar a tua rig de mineração para funcionar de uma maneira otimizada. Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui a tela, vou dar um zoom aqui para você ir acompanhando as configurações que são necessárias. A primeira configuração que eu vou ter de fazer no Windows 10 é definir uma extensão da minha memória RAM, porque eu tenho apenas 4 GB de memória RAM. Só que 4 GB de memória RAM na placa-mãe não são suficientes para rodar o software de mineração. Então eu vou ter de criar um espaço no HD que vai ser usado como uma extensão da memória RAM. Esse espaço é chamado de memória virtual. Então eu tenho 4 GB de memória RAM na placa e vou criar aqui 30, 40, 100 GB de memória virtual no HD, que na verdade meu HD é de 1 TB, se eu criar lá 100 GB de memória virtual no HD não vai alterar tanto porque ainda vai sobrar bastante espaço. Você tem de criar pelo menos 16 GB de memória virtual no HD, mas você pode criar mais que isso se você quiser, se você tiver um HD grande. Então a primeira coisa que você vai fazer, e eu vou fazer devagar aqui, é entrar no painel de controle do Windows. É só clicar nesse campo de busca aqui embaixo na tela e digitar painel de controle. É a forma mais simples. Quando eu digito painel de controle nesse campo de busca, já aparece o painel de controle aqui em cima. Basta clicar no painel de controle que ele vai abrir a tela do painel de controle. Nessa tela você vai em Sistema e Segurança aqui em cima. Clicando em Sistema e Segurança, você vai clicar agora na opção Sistema. Clico na opção Sistema. Depois você tem, aqui ele mostra as informações do computador, olha, veja bem, só tem 4 GB de memória RAM disponível na placa-mãe, né? Então eu vou nessa opção Configurações Avançadas do Sistema, aqui, né? Depois de Configurações Avançadas do Sistema, eu vou na aba Avançado aqui em cima, na tela. Vou clicar aqui nessa primeira opção Configurações, ó, Efeitos Visuais, Agendamento de Processador, Uso de Memória e Memória Virtual. Então vou clicar em Configurações. Nessa tela aqui, você vai clicar em Avançado lá em cima, ó, na aba Avançado. E aí depois de você clicar na aba Avançado, já tem aqui, ó, memória virtual, tá vendo? Uma parte de memória virtual. Aqui, na verdade, eu defini 64 GB de memória virtual nesta máquina atualmente, né? Eu vou clicar em alterar, né? Vou clicar aqui nesse botãozinho alterar. Normalmente vai vir marcado essa caixinha aqui, ó, gerenciar automaticamente. Você desmarca essa opção gerenciar automaticamente. E aqui embaixo, em tamanho personalizado, veja que eu coloquei 64.000, mas eu poderia colocar, por exemplo, 128.000, né? Veja, é 128.000 megabytes, o que dá 128 gigabytes de memória RAM, tá? Então, 128.000, eu estou definindo 128 gigabytes de memória RAM. Então, a minha memória RAM não vai ser mais 4 gigas que tem só na placa-mãe. Vai ser 4 gigas mais 128 gigas que eu estou configurando de HD para ser usado como memória virtual. Aqui basta 16, tá? 16.000 já é suficiente, 32.000 já é suficiente, tá? É que eu tenho um HD muito grande, não faz diferença, não faz muita diferença eu definir um número grande aqui de memória virtual. Depois que você fizer isso, você vai clicar na opção Definir, né? Um botãozinho Definir aqui. Ele demora um pouquinho e OK. Quando você clicou em OK, já mudou aqui para 128.000, 128.000 megabytes, ou seja, minha memória RAM agora tem 128 megas. Aí é só clicar em OK aqui embaixo. E OK novamente. E aí, o próximo passo vai ser reiniciar o computador. Você deve reiniciar o Windows. Eu não vou fazer isso agora, porque demoraria um pouco e esse vídeo ficaria muito longo. Então esse é o procedimento para você criar uma memória virtual no disco que vai servir de extensão da memória RAM. Se você não fizer isso, na hora que você abrir o NiceHash 2, que é o minerador que eu estou usando, ele vai acusar falta de memória e vai fechar. Isso acontece muitas vezes. Então você tem de definir uma memória virtual no Windows. Vou fechar agora o painel de controle e vou passar para outras etapas que você vai ter de cumprir. A próxima etapa que você vai ter de cumprir é a seguinte:
é tirar aquela tela de login do Windows, onde você coloca o seu usuário e senha toda vez que o Windows é inicializado. Para isso, você vai ter de digitar um comandinho, eu coloquei aqui porque é difícil de lembrar, tá? Você vai ter de digitar esse comandinho netplwiz, né? Eu vou copiar esse comandinho aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó, copiei esse comandinho e vou minimizar essa tela. Bom, para executar esse comando no Windows, você aperta no teclado tem uma tecla que tem o símbolo do Windows, o logotipo do Windows. Então você pressiona essa tecla com o símbolo do Windows e a letra R juntas. Vai aparecer essa telinha aqui onde você pode executar um programa, tá? Então eu vou colar ou eu vou digitar aquele comando que eu te passei lá. Para que serve esse comando? Para tirar aquela tela de login do Windows. E vou dar um OK. Veja, ele vem para essa tela, tá? Normalmente vai estar marcada essa opção aqui, ó. Os usuários devem digitar um nome de usuário e uma senha para este computador. Eu vou desmarcar essa opção, para que você não tenha necessidade de digitar um usuário e senha quando você inicia o Windows. E vou dar um OK, ou aplicar primeiro, depois OK. Se eu clico em aplicar, ele pede a senha que eu tinha definido, tá? Eu vou colocar a senha que eu tinha definido quando eu instalei o Windows, né? E vou dar um OK aqui. E aí, tá pronto, ó, né? É só clicar em OK aqui embaixo. E quando eu iniciar o Windows agora, ele não vai pedir mais usuário e senha. E uma outra etapa que você deve cumprir aqui no Windows é a seguinte. Quando o Windows for inicializado, você deve configurar para ele já abrir automaticamente o software de mineração NiceHash 2. Por que você tem que fazer isso? Porque às vezes você está no trabalho e o Windows reinicia por oscilações na rede elétrica, né? E aí, se você está no trabalho, o Windows reinicia por oscilações na rede elétrica, não vai ter ninguém para vir aqui e clicar no NiceHash 2 e startar esse software de mineração. Então, o que você faz? Você configura esse software de mineração NiceHash 2 para ser inicializado com o Windows, ou seja, quando o Windows inicializar, automaticamente ele já vai abrir o NiceHash 2, sem você ter que clicar no link, no ícone deste software. Então, como é que você vai fazer? Você vai ter de usar esse comandinho aqui, ó, shell _startup, para definir quais programas vão ser inicializados com o Windows. Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil, vou minimizar. Aí, mesma coisa, ó, eu vou pressionar o símbolo, a tecla que tem o símbolo do Windows, ó, a tecla que tem o símbolo do Windows e a letra R. Ele vai abrir aquela janela ali, ó, de execução de programas, e aqui eu vou executar aquele comando, ó, shell _startup, e clico em OK. Olha só o que ele vai abrir. Ele vai abrir uma pasta no computador, ó, uma pasta inicializar, onde devem ser colocados aqui os atalhos dos softwares que você quer inicializar com o Windows. O que eu faço? Eu vou querer esse NiceHash aqui, ó, vou querer que ele inicialize aqui. Então, ó, clico com o botão direito aqui em cima do ícone da NiceHash, o botão direito, vou em copiar, ou eu poderia dar um Ctrl C aqui. Venho nessa tela aqui, ó, da pasta inicializar, clico com o botão direito do mouse e vou em colar. Ou dou um Ctrl V. Tá vendo que já apareceu aqui? Esse mesmo ícone aqui do NiceHash 2 já está aqui na pasta inicializar do Windows. Então, toda vez que o Windows for inicializado, automaticamente ele vai abrir esse software NiceHash 2, né? Aqui na minha casa, eu moro numa casa bem antiga que tem tem muitas oscilações na rede elétrica. Então o Windows ele reinicia com uma certa frequência por conta das oscilações. Não dá para você comprar um no-break para colocar uma fonte de 1000 watts. Se você for comprar um no-break para ligar uma fonte de 1000 watts que tem na sua rig, você vai pagar uma fortuna nesse no-break. E essas fontes das rigs de 1000 watts para cima, você não deve ligar num estabilizador, né? O próprio manual da fonte diz que você não deve ligar a fonte num estabilizador. Num no-break, você precisaria de um no-break muito poderoso para ligar essa fonte. Então, você vai ter que acabar ligando essa fonte direto na rede elétrica. A fonte já tem um sistema de proteção muito resistente, ela já é feita para isso.
Só que aí você está sujeito às oscilações na rede elétrica que inicializam o Windows. E se o Windows for inicializado e você não estiver em casa, se estiver no trabalho, automaticamente dessa forma aqui, ele já vai abrir o Nice Hash Miner e abrindo o Nice Hash Miner, você configura agora o Nice Hash Miner para iniciar a mineração automaticamente quando for aberto. Então vou te mostrar como faz isso, tá? Esses são os 3 passos que você deve seguir no Windows. Você deve configurar a memória virtual, você deve tirar a tela de inicialização e você deve também configurar o Nice Hash Miner aqui para inicializar com o Windows. Agora vamos para as configurações vou fechar aqui, as configurações do Nice Hash Miner. Eu vou abrir o Nice Hash Miner, que é o software de mineração que eu estou utilizando aqui, para a gente configurar o software, tá? Para eu te mostrar umas configurações do Nice Hash Miner. O Nice Hash Miner, você deve configurar ele para, quando for aberto, já começar a minerar automaticamente. Por que que você tem de configurar assim? Porque você configurou o Nice Hash Miner para ser inicializado com o Windows. Agora você tem de configurar o Nice Hash Miner para iniciar a mineração sempre que for inicializado. Então, veja que ele já está configurado, ele já está minerando. Eu vou dar um stop aqui para te mostrar como faz essa configuração. Então, você vem nessa opção Config aqui no Nice Hash Miner. Vem aqui na opção Mining. Nessa opção Mining, ó, você tem várias opções aqui que você pode marcar. Eu marquei todas, tá? Essa primeira opção, ela está falando o seguinte, ó. Automaticamente inicializa a mineração quando o computador não está sendo usado e pare a mineração quando o computador está sendo usado. Então, se o computador está parado, ele inicia a mineração automaticamente. Se você começa a usar, ele para a mineração. Essa segunda opção aqui, ela fala o seguinte, ó, automaticamente inicia a mineração quando o Nice Hash Miner é inicializado. Essa opção é a mais importante. Por quê? O Nice Hash Miner vai ser inicializado com Windows e essa opção faz ele começar a mineração assim que ele for inicializado. Então, se você não estiver em casa e o Windows reiniciar, ele já vai inicializar o Nice Hash Miner e vai começar a mineração automaticamente quando o Nice Hash Miner for inicializado. Essa última opção é legal também, ela é controle dos coolers das placas de vídeo. Então, se aquecer muito, automaticamente aqui ele vai aumentando ou diminuindo a velocidade dos coolers. Isso tem no Nice Hash Miner. Então essa aqui é a opção de configuração, você clicou em Config no Nice Hash Miner, veio na opção Mining, marca essas 3 opções. Na opção geral tem uma coisa importante que você tem de configurar também. Nunca marque essa opção aqui, ó, automaticamente definir o servidor da Nice Hash automaticamente, de acordo com a sua localização. Não faça isso. Por quê? Você tem vários servidores da Nice Hash onde você pode se associar ao pool da Nice Hash para fazer a mineração. Eu testei todos esses servidores aqui. E eu percebi o seguinte, o servidor de São Paulo, Brasil, quando eu testei, estava dando pouco lucro na mineração. Minerava uma quantia menor. Testei o servidor da Índia, não gostei. Testei do Japão, não gostei. Mesmo da China, não estava dando muito resultado. Mas esse servidor aqui de Amsterdã, na Europa, e de São José, nos Estados Unidos, são servidores que, quando eu configurei para esses servidores da Nice Hash, o resultado da mineração foi bastante positivo. Eu tenho deixado nesse daqui de São José. Se você marca essa opção automaticamente definir isso, ele já vai colocar você... Se você marca essa opção, que não é aconselhável, ó, então deixa desmarcada. Ah lá, tá vendo? Ele já configura você para São Paulo, Brasil, que é um servidor que não está dando um bom resultado. Então vou desmarcar aqui e selecionar São José nos Estados Unidos. É importante você fazer essa configuração também. Bom, daqui é só isso, né? Aqui nessas opções você marca e na opção geral você escolhe aqui um servidor da Nice Hash mais adequado. Outra coisa que você tem de configurar aqui nesse software Nice Hash 2 é a wallet. Ó. Você tem de vir nessa opção wallet e colocar aqui, você tem 2 opções. Aqui você deve colocar o e-mail da sua conta no site da Nice Hash, tá? Então, ó, veja bem, vou te mostrar aqui, eu deixei aberto, ó. Aqui no site da Nice Hash eu criei um usuário, vou deixar aí para você na descrição do vídeo.
eu criei um usuário. Então, meu usuário lá tem aquele e-mail, eceteruel@gmail.com. Aqui eu tenho uma wallet, ó. Tudo que eu estou minerando, tudo que o NiceHash Miner está minerando com a minha rig, está ficando depositado aqui nesse endereço. Até agora, 103,74 dólares, essa quantidade em Bitcoin. Tá vendo? Então, esse endereço de wallet aqui está associado ao meu e-mail, da conta que eu criei aqui no site da NiceHash, ok? Então, você tem de entrar lá no site da NiceHash, aí você vai clicar nessa opção Register, vai fazer o teu registro com seu e-mail, ele vai te dar uma wallet, aí você faz o login, quando você faz o login vem para essa tela que eu estou te mostrando aqui, ó, tem a wallet, vou clicar na opção wallet para você ver, aqui está a minha wallet, ó, né, com os valores que eu tenho, e depois, quando eu tiver um valor aqui expressivo, depois de uma semana, 15 dias que eu estiver minerando, eu transfiro daqui, ó, withdrawal, transfiro daqui do site da NiceHash para uma wallet que eu tenho em outro local, tá bom? Eu optei por essa opção, vou minimizar aqui para te mostrar o seguinte. Então basta você colocar o seu e-mail aqui, que tudo que você minerar com a sua rig vai ficar naquela wallet do site da NiceHash, ok? Mas se você quiser, você pode clicar nessa opção Use BTC Address Advanced. Esta opção aqui permite que você coloque um endereço de wallet que não é da NiceHash, do site da NiceHash. Aqui permite que você coloque um endereço de wallet que você mantém em outro local. E aí tudo que for minerando, dia a dia, ele vai depositando para você, ele vai mandando para esse endereço de wallet que você configura aqui, não precisando deixar no site da NiceHash. Se você se sentir mais confortável assim, você define, clica nessa opção e define a wallet onde ele vai depositar. Porém, clicando nessa opção, como ele faz o depósito diário numa wallet externa, ele vai descontar a taxa de transação, que tem sido muito grande em Bitcoin. Por isso que eu optei em deixar no site da NiceHash por um tempo, depois eu transfiro um montante maior e pago a taxa uma vez só. Ok? Então você foi nessa opção Wallet aqui que você define isso, tá? Do NiceHash Miner, tá bom? Outra coisa muito importante que você deve fazer é clicar nessa opção Hardware Details. Quando você clicar nessa opção Hardware Details, ele vai mostrar as GPUs que você tem, as placas de vídeo que você tem. Veja bem, ó, eu tenho 4 placas de vídeo, 3 GTX 1080 Ti de 11 GB, uma GTX 1080 de 11 GB. Eu reforço que são 11 GB porque existe a GTX 1080 de 8 GB, que é a mais comum de se encontrar, mas existe também a GTX 1080 de 11 GB, que você encontra também no mercado um pouquinho mais cara, tá? Eu comprei essa placa para testar, ver se ela dava uma performance maior. Bom, o que você vai ter de fazer nessa opção Hardware Details aqui? Você vai abrir cada um, ó, clicando em cima do nome da GPU, clica uma vez, ele abre os algoritmos, clica outra, ele fecha. Clicando aqui, ele vai abrir todos os algoritmos que você pode minerar. Se você quiser, você pode desmarcar aqui nessa opção algoritmos, ou você desmarca e marca somente o algoritmo que você quer. Por exemplo, eu posso querer minerar apenas as moedas que usam esse algoritmo Equihash, ou qualquer outro algoritmo aqui. Mas eu não aconselho, tá? Eu aconselho você marcar todas, porque aí o NiceHash vai minerando aquele algoritmo que está mais lucrativo para as suas placas de vídeo, tá? Então na primeira placa de vídeo você marca todas, na segunda placa de vídeo você marca todos os algoritmos, ou escolhe um que você queira. Na terceira placa de vídeo você marca todos os algoritmos, na quarta placa de vídeo você marca todos os algoritmos também. Depois que você fizer isso, e é muito, mas muito importante, você deve clicar nessa opção Benchmark All. Essa opção Benchmark All, ela vai configurar as tuas placas de vídeo, as tuas GPUs, para minerar da maneira mais otimizada para esses algoritmos nesse software NiceHash Miner. Ele configura automaticamente as tuas GPUs para minerar de uma maneira otimizada, dando o máximo resultado nesse software, tá? Se eu vou clicar para você ver, eu já fiz isso, tá? Demora em torno de 1 a 2 horas, às vezes, para ele configurar tudo. Então, é só clicar em Benchmark All, e aí você tem rápida, padrão ou precisa. Você clica nessa opção precisa, que ele faz uma configuração precisa das suas placas de vídeos para esse software NiceHash, tá? Eu já fiz isso, nem vou clicar aqui, porque vai demorar um tempão. Vou clicar aqui fora para voltar.
Então, você deve fazer essa configuração na opção Hardware Details, tá bom? Eu vou voltar aqui para você ver, eu cliquei nessa opção Hardware Details. Estas são as configurações que você tem de fazer no Windows e as configurações que você tem que fazer aqui no NiceHash. Só para você ver se isso está funcionando, eu vou te mostrar agora, eu vou fazer uma demonstração. Vou fechar o NiceHash, vou aqui, ó, reiniciar o Windows, tá? Vou clicar em reiniciar. É como se a minha rig tivesse desligado, só para você ver. Não desligado em si as placas e tudo mais. É como se tivesse reiniciado o Windows, né? Tivesse dado um pico de energia e ele tivesse reiniciado o Windows. Olha o que aconteceu, uma coisa que eu não queria e que eu não previa, né? Ele está fazendo a atualização do Windows. Isso também precisa ser desativado, tá? Você tem de entrar lá no Windows, na parte de update, Windows Update, e desativar as atualizações automáticas. Eu esqueci de fazer isso aqui, mas você não esqueça. Por quê? Olha o que está acontecendo. Eu reiniciei o meu Windows e ele está baixando e fazendo as atualizações. Uma coisa que não é interessante, por quê? Porque isso daqui pode demorar uns 20, 30 minutos, a 1 hora para fazer a atualização do Windows e você não quer que isso aconteça. Então, não dá para eu te mostrar agora, porque ele está atualizando, deve demorar um pouquinho, mas procura aí a forma de você desativar as atualizações automáticas do Windows, tá? E aí você desativa para não acontecer esse problema com você. Porque imagina só, você está lá no seu trabalho, está longe da sua casa, até que foi rápido aqui, né? Você está no seu trabalho, está longe da sua casa, e aí de repente dá um pico de energia e o Windows reinicializa. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que vai demorar às vezes 1 a 2 horas para ele inicializar e a sua rig vai ficar parada, vai ficar sem minerar por conta disso. Mas aqui foi rápido, ó, ele está reinicializando, ó, né, como se eu estivesse ligando a rig, e aí você vai ver. Ele não vai pedir aquela tela com usuário e senha do Windows, o que é bom, né, não é para pedir porque a gente desativou. E também ele vai automaticamente inicializar o NiceHash e começar a minerar. Essa é a ideia, né? Vamos ver se está tudo configurado certinho. Então vamos lá, a gente tem de aguardar um pouquinho, porque esse processo é um pouquinho lento. Por que é lento? Porque eu tenho um processador Celeron na minha rig e tenho também só 4 GB de memória RAM. Então é um valor muito pequeno de memória para carregar o Windows muito rápido. O HD sim é um HD de 1 TB e o HD sim ele é bem interessante, né? Vamos ver aqui, está inicializando. Na verdade ele continua aqui, ó, as atualizações, tá? Infelizmente ele deve demorar um pouquinho. Deu 88% concluído, opa, 100%, vamos ver se vai. Se não for, eu vou encerrar esse vídeo e você faz aí desativa essas atualizações automáticas do Windows, tá? Mas até que foi, ó. Ó, veja bem, ele inicializou, veja aí, ó. Ele não vai pedir usuário e senha para esse usuário configurado no Windows, que sou eu. E olha só, ele inicializou o Windows. Agora é só aguardar um pouquinho que ele vai automaticamente inicializar o NiceHash 2, que é esse software de mineração. E ele demora um pouquinho, porque os recursos são limitados dessa máquina, né, memória e processador, mas ele já vai startar o NiceHash Miner. Aqui ele abriu o navegador, né, nem precisava abrir o navegador, mas olha lá, já está startando aqui o NiceHash Miner. Ele abriu o navegador porque provavelmente eu não fechei aquela hora, ó, ele está startando sozinho o NiceHash Miner, porque eu configurei isso lá. E olha só, já começou a minerar automaticamente, como você pode perceber. Então, eu vou te mostrar algumas coisas aqui. Alguns usuários do grupo de WhatsApp, dos grupos do WhatsApp que mantemos do canal, e alguns usuários aí do canal do YouTube me perguntaram se a queda no valor das moedas impactou muito nos resultados da mineração. A resposta é sim, impactou muito. Com essas 4 GPUs, 4 placas de vídeo, antes da queda no valor das moedas, eu estava tendo de lucro diário em torno de 34 a 36 dólares. Hoje você vai perceber que a mineração, ele está minerando aqui, ó, tá dando 20,48 dólares.
isso deve subir um pouquinho para em torno de 24 dólares. Então, de 34, 36 dólares por dia, essa queda no valor das moedas impactou numa queda no rendimento, no lucro também. Mas a quantidade de bitcoins, né, a quantidade de satoshis aqui, tem se mantido basicamente a mesma. Não tenho observado nenhuma redução aqui no número de satoshis, de bitcoins que você está tendo com essa mineração. Mas, logicamente, como o Bitcoin está com preço bem baixo, o lucro em dólar que você está tendo com a rig é bem menor. Então, fica a dica, pessoal, tente tomar muito cuidado com esses investimentos altos, porque uma placa de vídeo dessa custa em torno de R$ 4.000. Eu tô com 4 placas de vídeo ali, uma um pouquinho mais barata, mas logo é um valor muito alto para você investir, e esse mercado de criptomoedas ele oscila muito. Ora a moeda tá baixa, ora a moeda tá alta. O Nice Hash Miner 2, ele minera moedas com todos aqueles algoritmos que você viu, mas você vai perceber o seguinte, o pagamento que ele faz é em Bitcoin. Então ele minera um monte de moeda, mas te paga em Bitcoin. Se o valor do Bitcoin descer, cair, então você também vai ter um valor menor em dólar que você está lucrando. Então invista aí com responsabilidade, tome muito cuidado, não invista aí dinheiro que vai fazer falta para sua família, para manter o seu padrão de vida. Invista aquilo que você tem aí sobrando, né? Que você tem um dinheiro que você tem aí que está parado, de repente está na poupança e não está rendendo praticamente nada. Você pode investir aí em mineração, em montar uma rig, ok? Então, agradeço a todos por assistir esse vídeo, por participar do canal, por participar dos nossos grupos de WhatsApp. Grande abraço então e até o próximo vídeo. Boa sorte aí nos seus investimentos.